Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. É muito bom estar de volta para continuar esse estudo, continuar essa série que nós estamos trabalhando nos últimos domingos, nas últimas semanas, série que a gente deu o nome de Restauração. São textos, são histórias bíblicas, onde nós vemos a ação de Deus na vida de várias pessoas em situações diversas, restaurando vidas, restaurando alegria, restaurando a esperança. E nós convidamos você a participar com a gente desse momento tão especial. Imediatamente eu já te peço que você nos ajude a divulgar esse material, divulgar esse conteúdo, se inscrevendo no nosso canal, curtindo esse vídeo e compartilhando também nas suas redes sociais. Dessa forma também acreditamos que outras pessoas poderão ser restauradas. E hoje comigo temos a participação do presbítero Adilson, também é conhecido como meu pai. Olá, irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe grandemente o meu, os seus, os nossos corações nesse momento, quando vamos abrir a palavra de Deus. Palavra viva, palavra eficaz, palavra esta que Deus diz que ela não volta para Ele vazia, antes que faça aquilo que lhe apraz. E o que Deus quer falar com você nesta noite, nesse dia, Ele falou também aos nossos corações. E nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos e as irmãs aí, no seu lar, onde você está, no aconchego do seu lar, que você possa abrir o seu coração, a sua mente, e vamos então nesse momento compartilhar desses momentos agradáveis, desse banquete espiritual que é a palavra de Deus, o alimento para as nossas almas. Amém. Faz uma oração para a gente iniciar, por favor. Grandioso e eterno Deus, nosso bondoso Pai Celestial, graças te damos, ó Deus maravilhoso, porque mais uma vez o Senhor nos concede uma alegria tão grande como esta, Senhor Deus, de podermos estar nesse momento, Senhor Deus, abrindo, Senhor Deus, a Tua santa e bendita palavra, para nela, Senhor Deus, nós estarmos tirando, Senhor Deus, o alimento que as nossas almas precisam, Senhor Deus, para podermos, ó Deus, enfrentarmos as lutas, as adversidades desta vida, Senhor Deus, para que nenhuma delas nós venhamos sermos abalados, Senhor Deus, mas que possamos permanecermos firmes e firmes para sempre, Senhor. Dá-nos alegria, Senhor Deus, da salvação. Dá-nos alegria, Senhor Deus, de podermos compartilharmos e recebermos de Ti também, Senhor Deus, esse alimento que tanto nós carecemos, ó Pai, para podermos também, Senhor Deus, estarmos repartindo, transbordando, Senhor Deus, desta alegria da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Fica conosco, Senhor Deus, e que nada, nenhuma preocupação desse mundo secular venha interferir na nossa comunhão contigo, de maneira que o Teu Santo Espírito possa falar, Senhor Deus, todos os corações, de quaisquer que sejam as suas necessidades, o Senhor possa estar preenchendo, Senhor Deus, com a Tua santa e bendita palavra. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Deus. E hoje, para a gente conversar, faremos a leitura no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, justamente o primeiro capítulo do livro também. Nessa série nós temos falado da história de restauração de vidas, e a história de hoje vai falar a respeito de Ana, mãe de Samuel, e como Deus agiu na sua vida, restaurando nela a alegria, restaurando nela aquilo que as circunstâncias tinham tomado. E eu penso que essa história é muito interessante porque no tempo que nós vivemos hoje, nós vemos pessoas muito tristes, angustiadas, porque não conseguem ter algo, não conseguem alcançar algo ou realizar um sonho. E essa história traz uma lição importante para nós. E eu gostaria de convidar você a caminhar conosco na leitura desse texto para que a gente possa ir conversando. Nós leremos o capítulo todo, mas vamos fazer em partes para a gente poder ir conversando. Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, nos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Gerom, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá
Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Nesse princípio, vamos ler até aí, porque acho que é importante a gente conversar um pouco a respeito do contexto onde a história se passa, né? Bom, nós estamos falando aqui do Antigo Testamento, a história então do povo de Israel, milhares de anos antes até de Jesus, antes de nós podermos caminhar nessa história. É importante a gente entender isso. É um outro contexto, um outro momento histórico, e aí a gente vê algumas situações aqui, né? Primeiro, Ana é uma mulher numa sociedade extremamente machista, patriarcal, que valoriza extremamente a figura do homem e desvaloriza de forma muito dura, muito difícil a figura e o papel da mulher na sociedade. Então, ela primeiro tinha esse aspecto, né? Na sociedade ela já vivia essa situação tão incômoda para a mulher, mesmo que aquilo era o comum da época. E aí tem a situação familiar também, né, pai? Que eu vou deixar você falar um pouquinho. Então, sabe, nós sempre ouvimos dizer que do lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Sempre ouvi o pastor Simeão falava muito isso, porque inclusive quando ele citava a respeito dos pastores, né? Quando o pastor tem uma mulher que não o acompanha, que não dá suporte, ele falou, é uma dificuldade muito grande. Por isso nós temos que orar muito também pelas esposas dos pastores. Mas aqui no caso, né, nós vemos que o homem, a mãe humana, ela naquele tempo tinha muito mais filho ainda, né? Mas nós sabemos, por exemplo, a mãe de John Wesley, ela tinha 19 filhos. E a mãe orava muito pelos seus filhos. No entanto, Deus operou maravilhosamente para fazer de John Wesley um grande reformador, um grande homem para que promoveu uma revolução espiritual na vida daquele povo naqueles dias. Mas também vamos ver também Santo Agostinho, que é o Agostinho de Hipona, né, mais conhecido. Também diz a história que a sua mãe orou mais de 30 anos pela conversão de Santo Agostinho. No entanto, Santo Agostinho se tornou o maior teólogo do primeiro milênio. Agora nós podemos ver também aqui agora, já na história dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, um dos maiores estadistas da América, o 16º governador dos Estados Unidos da América. Ele conta que tudo que ele foi na vida, ele devia também à sua mãe. Então nós vemos que a aflição de uma mãe que tem os seus filhos, ela não se limita apenas com os filhos que ela tem, mas aquela que não tem, muitas vezes também estão aflitas, porque nunca tiveram essa experiência, né? Nós vemos, por exemplo, Thomas Alva Edison, um dos maiores cientistas da história, né? Esse homem também foi um homem que muito abençoado pela sua mãe. Ele era um homem muito inteligente, menino muito inteligente, diz a história. E a escola entendia que ele era um menino especial, eles não sabiam como lidar com aquele menino. Então a mãe o tirou da escola e disse: eu vou investir em você. E a mãe então trouxe aquele menino para si e fez dele um grande homem, um dos homens mais importantes da história. E assim também nós vemos na vida de Ana. Ana não tinha filhos, né? Porque ela vivia num momento muito difícil da história do povo de Israel. Era um momento, religiosamente dizendo, era hostil, porque o povo de Israel tinha vindo tinha sofrido com a falta de um rei, porque eles estavam sendo pressionados, né, pelos seus inimigos.
E no entanto, aquele momento ali, o povo tinha se desviado do Senhor, né? E agora eles estavam rejeitando Deus, né, para pedir um rei. E era um momento difícil na vida do povo de Israel, religiosamente falando. Mas, no entanto, ela era uma pessoa que se mantinha diferente das outras. Ela, ainda que na situação que ela estava, ela mantinha uma comunhão com Deus muito grande. E diz a Bíblia que ela orava, ela chorava, e não era a primeira vez que ela vinha ali, para a gente perceber, porque a Penina, que era a sua rival no caso, né, ela tinha vários filhos. O texto diz aqui que o pai dela, o Eucana, dava alimento para ela, para a Penina, e também para os filhos e filhas. O texto no versículo 7, né, diz que essa afronta que Penina fazia contra Ana, isso acontecia ano após ano. Ou seja, ali a Bíblia conta que Penina já tinha vários filhos e o ritual religioso daquela época, né, era de ano em ano eles tinham essa peregrinação até o templo, até o lugar de adoração, e sempre que elas passavam por isso, que o povo passava por isso, Ana passava por esse sofrimento. Então eu imagino quão angustiante era para ela, né, ver alguém que a provoca, que tira a sua paz, que incita nela uma sensação de incapacidade, de humilhação. E no ano seguinte ela vai com mais filhos, com mais... E o papel do marido nessa situação, né? A gente percebe que para Ana ela coloca uma importância tão grande nesse desejo, nessa vontade de ser mãe, de ser abençoada com a maternidade. Mas Eucana parece que ele não entende isso, né? Porque até no texto, quando Eucana vê Ana chorando e ela não come, ele se coloca, né, como, poxa, eu posso substituir esse desejo seu. Não sou eu melhor do que 10 filhos para você? Mas ela não queria aquilo, o que ela queria era a maternidade, era o desejo do coração dela. E numa sociedade que as mulheres que tinham algum valor eram aquelas que podiam dar aos seus maridos, dar às suas famílias uma prole grande, muitos filhos homens, ela se via cada vez mais desvalorizada naquela condição. Então, e nós estamos vivendo uma situação nos tempos de hoje, né, que hoje é uma palavra mais moderna, é o bullying, né? Ana sofria muito bullying por não poder ser mãe. E às vezes uma pessoa nessa condição vai se tornando depressiva, vai se entristecendo, angustiando, e a sociedade faz muitas vezes o que Eucana fazia. Você não pode ficar assim, olha aqui, você tem isso, você tem aquilo, não seja ansioso, não seja dramático. E esse não é o caminho para cuidar, esse não é o caminho para ajudar as pessoas que encontram nessa situação. Você falou, né, que era um contexto, aqui os filhos de Eli, que eram os sacerdotes, a gente vai conhecer um pouco mais a história, vai ver que eles eram pessoas que estavam depravando e deturpando a religião e não estavam fazendo nada do que se esperava deles. E mesmo nessa circunstância, Ana se continua firme na sua fé, no seu propósito de clamar a Deus, mesmo na tristeza, mesmo com lágrimas, buscando a Deus para que essa tristeza, essa dor, essa angústia passasse. Então, em todo um contexto desse, Ana permanece com fé em Deus, né? E a gente nota também, né, Samuel, que Penina não era uma mulher de Deus, porque ela podia tornar mais leve esse sofrimento psicológico, pelo menos, né, de Ana. Mas a Ana vivendo numa época que não só havia a hostilidade religiosa, mas também havia a hostilidade cultural. Porque se ela fosse apenas a única mulher de Eucana, talvez ela teria mais consolo no coração dela, se conformava com mais facilidade, né? Porque ela não teria uma rival. Agora, se fosse uma rival de Deus, uma mulher que fosse um bálsamo na vida dela e não um peso na vida dela, seria muito mais fácil para ela suportar, né, aquela carga da cultura, né? Porque na verdade a cultura daquele tempo, diz a história, que a mulher que não tinha filho,
era considerada uma mulher amaldiçoada, uma mulher que Deus virou as costas para ela, que Deus feriu ela com a maldição. Então isso, pelo que nós vemos Penina fazia para ela, talvez Penina até jogasse, né, vamos dizer assim, como diz a rima aí fora, né, jogasse na cara dela isso, né, para humilhá-la mais ainda, né, talvez com ciúme também dela, porque o texto diz que Eucana amava mais a ela do que amava a Penina. Mas, no entanto, o sofrimento dela ainda se tornava maior, né? Sim. Mas ela, mesmo assim, o interessante é que, como você disse agora, ela não se apegava, ela não se entregava à depressão, mas ela se entregava à oração, se entregava à comunhão com Deus. É isso que acho que dava força e sustentação para que ela se mantesse firme e fiel ao Senhor numa época que tudo era contrário, né? Sim. Tudo era contrário à vida dela. E é interessante porque a Bíblia fala, né, aqui no texto que nós lemos, que quando a Bíblia fala que Ana é estéril, a Bíblia fala que foi Deus que a tornou assim, Deus a tornou estéril. E aí a gente pode pensar, nossa, mas que crueldade, que coisa, por que Deus faria isso com alguém, né? É claro que é muito, não estamos dizendo aqui que é fácil de entender, se é de Deus é bom, então vamos todo mundo sorrir e ficar feliz. É difícil passar por tudo isso que ela estava passando, mas em todas as coisas há um propósito. A gente vai começar a caminhar no texto aqui, a gente vai ver que esse sofrimento de Ana, tudo que ela estava passando, levou ela a manter-se firme na fé, levou ela a manter-se apegada com Deus. Porque ela não tinha apoio dentro da casa, o marido não entendia o sofrimento e a dor dela e tentava substituir com outras coisas, mas a dor que ela sentia, como você falou, ela não se entregava à tristeza, à angústia, mas ela entregava todas essas coisas a Deus. E aí, a partir do versículo 9, vai dizer desse momento tão especial que Ana tem na presença de Deus lá no templo. Eu vou pedir para você ler, pai, agora, a partir do versículo 9 até o versículo 18, por favor. Diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e seu semblante já não era triste. Amém. Muito lindo agora. Esse trecho da história de Ana é espetacular, né? Ele começa dizendo, lá no último versículo que a gente leu da primeira parte, né? Que é o versículo 8,
que Eucana via Ana chorando, muito triste, e que ela não comia, seu semblante, seu rosto demonstrava tamanha tristeza. E aí ela, diante de Deus, ela entrega as suas lágrimas, ela entrega o seu pranto, ela se entrega em oração a Deus, demonstrando a Deus toda a tristeza, né? A gente falou aqui e o começo do texto diz que Deus permitiu que ela fosse estéril, mas isso não fez com que ela simplesmente assumisse isso e falasse, então não tenho nada o que fazer, eu vou simplesmente ser assim. Não, ela continuou clamando diante de Deus, continuou buscando. E aquilo que era choro, era tristeza, era aflição que era perceptível no rosto, no final do trecho que a gente leu agora, no versículo 18, ela saiu de lá e comeu, coisa que ela não fazia. Ela foi lá, comeu, e o seu semblante era um semblante, não era mais um semblante abatido, mas demonstrava alegria no seu rosto. E ali ela só tinha derramado o seu coração diante de Deus, né? Ali não havia acontecido o milagre da maternidade ainda, mas ela se entregou e recebeu de Deus esse bálsamo, esse consolo de saber que Deus estava com ela, né? Nota que ela não tinha apoio, até aquele momento ela não tinha apoio do marido, né? Que era para ser o primeiro, né? Para dar apoio para ela, já que ele dizia que a amava, né? Como ele dizia que a amava do jeito que ele amava mesmo, né? Mas ela encontrava, né, dificuldade na casa, porque o marido não apoiava, dificuldade na sua rival Penina, porque ela ainda insultava. E agora, interessante que até na casa de Deus ela encontra também um clima meio assim, vamos dizer hostil, assim, né? Injusto, né? Porque ele poderia também ter pensado, olha, essa mulher deve estar sofrendo algum problema muito sério. Pelo tempo que ela está orando, ela deve ter muito a pedir, ou é muito profundo o sofrimento dela. Podia até ter ajudado ela, né? Ter dado o lado dela e orar junto com ela, o sacerdote, né? Mas, no entanto, ele optou pelo contrário, né? Por fazer uma acusação injusta sobre ela. Então, ela enfrentou, a sua oração foi num clima de acusação e ainda foi censurada, né? Ou seja, ela podia desistir naquele momento. Quando ele censurou ela, falou, minha nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu já estou perdendo meu tempo mesmo, né? Mas se nem na casa de Deus eu tenho mais nem aqui eu sou bem recebida, né? Mas ela não assimilou aquilo, né? Ela não encarnou aquela expressão que ele falou para ela, né? No entanto, aquela mesma boca que naquele momento havia, vamos dizer assim, acusado ela, né? Feito uma acusação, falsa acusação para ela, ou seja, censurado ela, depois que ele ouviu a amargura do coração dela, ele se comoveu. Né? Porque ele se comoveu, ele sentiu realmente o drama, vamos dizer assim, né? Ele caiu em si naquele momento. E a mesma boca que agora acusava, que a mesma boca que censurava, agora ele abençoou ela, né? Nesse ponto eu lembro de um texto que Paulo, quando Paulo fala lá na carta aos Efésios, também na carta aos Gálatas, se eu não me engano, quando Paulo fala, né, não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu fico pensando nessa colocação de Paulo e o que Eli estava vendo na pessoa de Ana. Talvez Eli tivesse a experiência dos filhos, que a Bíblia vai nos dizer que viviam dessa forma, embriagados e fazendo tudo o que não devia. E talvez Eli via o comportamento daquelas pessoas entregues ao vinho e achou que talvez associou uma coisa a outra. Eles perderam o controle para o vinho. Essa mulher aqui também. Mas o que está acontecendo com Ana é o que Paulo diz lá no Novo Testamento. Não perca o controle para o vinho, não perca o controle para essas coisas que causam o mal, mas entregue o controle da sua vida ao Espírito Santo, entregue o controle da sua vida a Deus. E é isso que Ana está fazendo ali. Eu não tenho controle sobre o que está acontecendo na minha vida, a minha família não tem o controle sobre o que está acontecendo e nem a igreja tem. É só Deus que tem o controle sobre a minha vida. Então ela entrega ali o controle, os seus sonhos, tudo que ela espera que pode acontecer com ela a Deus. E o que ela recebe em troca é o que ela não recebeu do sacerdote, não recebeu do marido, não recebeu da sua rival ali, Penina.
mas ela recebeu de Deus, né? O consolo e a certeza de que Deus estava com ela. E isso foi transformador na vida dela, né? Foi transformador, inclusive, do seu aspecto físico ter se mudado, né? É uma coisa que nós notamos que é interessante também, né? Que Ana, ela deu uma demonstração de fé muito grande ali agora, naquele momento, né? Porque nós sabemos que fé é que você crer antes de ver, não é ver para crer, né? E ela, quando o sacerdote disse que Deus ouça a sua oração e faça aquilo que você acabou de pedir para ele, né? Ele disse assim a ela, né? E ela creu naquilo que ele falou. Então ela diz a palavra de Deus que o semblante dela mudou tudo agora, né? Então ela deu uma demonstração de fé que, ou como dizer assim, valeu a pena, né? Eu ter insistido até agora, porque a perseverança dela, né? Mostrou que ela era uma mulher que Deus tinha um propósito na vida dela, né? Porque muitas teriam desistido muito antes, né? Já teriam desistido, já teriam caído em depressão, mas ela perseverou. E aí me faz lembrar, o apóstolo Paulo, em Efésios, ele diz o seguinte, né? Que seja motivo de grande alegria o passardes por aflições, porque a aflição produz a experiência, a esperança. E nós vemos aí uma demonstração realmente dessa prática, né? Essa que a princípio era um ensino de Paulo, que foi acontecer muito tempo depois, mas ela já vivia na prática isso, né? Aquela aflição dela produziu nela uma perseverança. E com certeza Paulo conhecia a história de Ana para poder chegar a esse resumo. Exatamente, né? E essa perseverança dela produziu paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E agora é com essa esperança que ela desce para casa com um semblante totalmente transformado, agora comendo e bebendo, porque a fé produziu esta bênção maravilhosa na vida dela, né? E tem um aspecto bastante interessante em relação a isso, é que todos nós vamos passar por lutas, todos nós vamos passar por momentos difíceis, de angústia, de tristeza, onde os nossos sonhos vão parecer distantes, as nossas expectativas vão ser frustradas, mas diante disso a gente pode ter a posição de desistir e abrir mão de lutar, ou então a gente pode entender isso que Paulo diz, né? Que a luta, a dificuldade, o momento difícil, ele é também um convite à presença de Deus. Existe um autor que fala isso, que as lutas são um convite de Deus à sua presença. E essa é a forma bíblica de encarar as dificuldades da nossa vida. Então, a gente está aprendendo isso com Ana. Diante da situação difícil, diante de angústias e tristezas, entregar tudo na mão de Deus, porque Deus está nos chamando à sua presença constantemente. Essa é uma forma maravilhosa de encarar os momentos difíceis que certamente virão. Vamos continuar a leitura a partir do versículo 19 e aí até o final. Eu farei a leitura agora. Na manhã seguinte, isto é, depois de Ana ter esse momento lá com Eli, na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana foi e disse a seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana seu marido, faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e o amamentou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse, meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Esse menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu
o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor, e ali adorou o Senhor. Existe um termo, né, no Antigo Testamento ali para falar dessas pessoas, né, especiais, com um chamado especial, que eram o nazireu, né? E aqui na versão que eu li pelo menos não traz esse termo, mas foi isso que Ana tinha prometido a Deus, que Samuel seria nazireu, seria totalmente dedicado a ele. E olha que coisa maravilhosa. A gente falou aqui um pouco do contexto da angústia de Ana, e que essa angústia existia na vida dela porque ela não podia ter filho. E a gente vê como Deus age na vida dela, como ela se entrega diante de Deus e Deus a abençoa com aquilo que ela tanto desejava, ser mãe. Mas ela não se apegou à bênção de querer ficar com o filho para si, ser aquela mãe super protetora e não deixar o filho sair de perto. Ela entendia que Deus tinha um propósito muito maior e cumpriu a promessa de entregar o seu filho para servir a Deus como nazireu, né? Então, né, nesse texto, né, a gente vê que ela desceu para casa totalmente transformada, e a gente nota no versículo que ela foi curada 2 vezes ali, né? Ali em Siló, ela foi curada da sua alma, daquela amargura terrível que ela estava sofrendo, né? Aquele sofrimento que ela carregava há tanto tempo, ali em Siló. Mas quando ela desce para Ramá, Deus agora então curou o seu ventre, que antes ele estava fechado, não podia, era estéril. Agora Deus abre o seu ventre. Então ela recebeu 2 curas. Em Siló também, né, ela creu no Senhor, que o Deus cumpriria o desejo do seu coração. E agora em Ramá acontece um milagre tão esperado, tão desejado, tão buscado por tanto tempo, pela perseverança e pela fé que Deus havia colocado no coração dela, né? Agora, então, aconteceu 2 milagres tremendos na vida dela, graças à misericórdia de Deus e à perseverança que ela manteve no Senhor, né? E é interessante isso, né? Que antes de curar o corpo, Deus cura a alma, né? Deus cura o espiritual, né? Deus restaura nela a esperança, transforma o seu choro em alegria, o seu semblante triste num semblante alegre, e aí Deus restaura nela também a sua saúde física, que vai permitir que ela seja mãe. É uma história maravilhosa de restauração, de como numa situação angustiante, deprimente que ela se encontrava, ela passou por uma transformação para uma situação de alegria e esperança, por ter entregue tudo a Deus e a partir disso ter sido curada, né? Eu já tive uma experiência com pessoas próximas a mim que passaram por momentos que queriam ser mães e estavam tentando, passaram por tratamentos, mas talvez a pressão ali de não conseguir fazer o sonho se concretizar também fazia com que o organismo se retraísse para isso, né? Então Deus, ele não simplesmente nos cura fisicamente, mas o que essa cura promove em nós, a transformação do espírito, uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de se relacionar com Deus. Essa é uma história maravilhosa. A gente comentava um pouco antes de gravar desse contexto que se passava também na história de Israel, um povo que se afastou de Deus e os seus líderes, né, os sacerdotes, que deveriam ser esses que conduziam o povo aos caminhos do Senhor, eram os piores e faziam o povo se afastar cada vez mais. E a gente vê a história de Ana começar dizendo que o Senhor permitiu que ela fosse estéril. Que coisa dura, que coisa difícil para alguém ouvir isso, Deus permitir passar por isso. Mas olha que propósito maravilhoso Deus cumpre através da história de Ana. Do ventre de Ana, da oração que Ana fez ao Senhor, da entrega que ela fez ao Senhor, nasce Samuel. E não é porque é o meu nome, mas um dos grandes nomes da história de Deus em relação ao seu povo, em relação a nós. Samuel é profeta, juiz, sacerdote, ele cumpre um chamado no povo e a partir do seu ministério o rei Davi é ungido rei e a partir do rei Davi
Davi é a raiz que traz ao mundo Jesus Cristo. Na linhagem de Davi vem ao mundo Jesus Cristo e começa isso lá na história de Ana. Olha que interessante ver como Deus age na história. Uma mulher estéril, triste, angustiada, deprimida pela situação que vivia. E a partir dela, hoje nós somos fruto daquela oração de Ana. De alguma forma, Deus nos abençoa também por ter abençoado Ana. Então toda aquela angústia que ela vivia não tinha só um propósito de machucá-la, mas tinha um propósito muito maior, muito amplo, muito maior do que ela poderia imaginar, e acho que ela morreu sem saber tudo que Deus faria a partir daquela história, né? Se nota que a semelhança, né, da palavra de Deus diz que nós somos eleitos de Deus, somos predestinados para a salvação. O Samuel nasceu com um voto que Maria, aliás, nasceu já sobre um voto, né, que Ana havia feito com Deus, né? Porque ele foi já prometido antes de ser concebido. Ele já tinha uma promessa de uma aliança que ela havia feito com Deus, né? Ainda que não seja antes da fundação do mundo, para ela no caso, né? Mas para Deus sim, né? Ela era apenas o receptáculo, né? Daquele que seria o restaurador, né? De Israel, tanto da vida religiosa de Israel, voltasse para Deus, mas ele já nasceu predestinado, né? Também para ser essa bênção e esse abençoador, como ele foi na vida do povo de Israel. Então ela entregou ele não só por um tempo, né? Ela entregou ele para a vida inteira. E o interessante que nós notamos é que ela pediu um filho só a Deus. Ela só pediu um filho. E como que ela teve essa coragem, né? Por isso que é uma coisa de Deus mesmo. Deu essa coragem de entregá-lo por toda a sua vida. Porque, na verdade, Deus tinha esse propósito na vida, não só de Samuel, como na vida dela também, né? Agora, nós vemos no capítulo 2, Samuel, estava abrindo aqui está a oração de Ana, que não podia a gente deixar de... Só falando rapidamente. Vamos ler. Ana, no capítulo 2, versículo 6 a 8, ela diz assim: o Senhor é o que tira a vida e que dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa, mas também exalta. Levanta o pobre do pó e desce ao monturo. Exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Então ela reconheceu aqui, né, que tudo que aconteceu com ela foi o propósito de Deus, foi pela bênção, pelo poder de Deus. Ela podia estar agora exaltando e está tirando uma da cara de Penina, vamos dizer assim, né? Que agora você tem que tirar a sala de mim, e agora? O que você tem para dizer? Mas não, ela não se exaltou a sua maternidade, mas ela exaltou ao Deus que concedeu a ela a bênção de ser mãe. É uma gratidão profunda que ela demonstra. E que consciência maravilhosa ela demonstra no Cântico de Ana, no capítulo 2 de Samuel, né? A consciência de que Deus é Senhor. Ele é Senhor quando as coisas não estão bem, Ele é Senhor quando as coisas não estão mal. Ele é Senhor quando há necessidade, quando há fartura, quando há riqueza, quando há pobreza. Em todas as circunstâncias Ele é Senhor. E ela experimentou isso. Ela experimentou isso. E que maravilhoso nós podemos olhar para essa história, ver como Deus restaura e como Deus está presente em todas as situações. Mais uma vez, a gente não está aqui dizendo que é fácil passar pelo momento de dificuldade, de angústia, de forma nenhuma. Mas eles vão vir sobre as nossas vidas, isso é inevitável. Mas a gente pode ter uma forma de agir diante deles como a de Ana. E a partir disso experimentar a restauração da esperança, a restauração da alegria e a restauração dos sonhos e ver Deus agindo nas nossas vidas, né? E terminando, da minha parte, eu gostaria de terminar dizendo o seguinte, né? A palavra de Deus diz que Deus pode nos dar, né, tudo muito mais do que aquilo que nós pedimos e do que nós pensamos. E Ele fez assim com Ana.
talvez nós temos muitas pessoas que podem estar nos ouvindo passando por essa dificuldade, essa luta e essa dificuldade, orando a Deus, pedindo a Deus uma bênção para a sua vida. Não sabemos de que ordem que é, mas Deus pode dar muito mais. Quando nós abrimos no capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 21, diz o texto da palavra de Deus: visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então Deus deu a ela não só um filho como ela havia pedido, mas deu a ela 3 filhos e 2 filhas. Assim é o nosso Deus. Amém. Queridos, nós queremos agradecer a você por esse tempo. Espero que essa mensagem, não porque foi feita por nós, mas porque foi a palavra de Deus exposta à sua vida, ao seu coração, possa ter te trazido esperança, possa ter trazido um desejo maior de buscar a Deus e entregar, derramar-se diante de Deus, assim como Ana fez, e esperar receber dele a restauração para a sua vida. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar por você nesse momento, vamos agradecer a Deus, porque sabemos que em todas as situações Ele está conosco. Pai, muito obrigado, Senhor, por nos fazer conhecer a história de Ana, Pai. Senhor Deus. Muito obrigado pela bênção que é, Deus, poder abrir a Tua Palavra e receber vida através dela. Nesse momento da história das nossas vidas, ó Pai, nós enfrentamos situações difíceis, angustiantes, ó Pai, que tentam tirar de nós a alegria. Mas diante delas, ó Pai, nós não queremos desistir. Senhor, nós queremos nos apegar ao Senhor, à Tua força, ao senhoria e à soberania do Senhor, ó Pai, e descansar, poder, ó Deus eterno, crer como Ana creu, antes mesmo do milagre acontecer, ó Pai eterno, Sim, para receber do Senhor a bênção e a restauração e ver, ó Deus, os propósitos muito maiores do que nós serem cumpridos na nossa história e na história que o Senhor tem para as nossas vidas no mundo onde nós vivemos, ó Pai. Esteja conosco, esteja com a vida de todos que estão nos assistindo. Nos abençoa através da Tua palavra, é o que nós pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e que você possa continuar nos acompanhando, continuar aprendendo através da Palavra de Deus nas nossas séries. Até a próxima. Amém. Espera no Senhor, confia nele e Ele satisfará o desejo do seu coração. Amém.